Caroline Alves dos Santos é engenheira de produção mecânica e também egressa da Unital. Com mestrado na área, ela trabalhou por 11 anos na indústria e está sempre pronta para novos desafios. E quem bate um papo com ela é o Marcelo Felipe, do curso de Engenharia Mecânica. Acompanhe esse conteúdo do regresso. Eu sou formada em Engenharia de Produção Mecânica, me formei na turma de 2013. Sou mestra também em Engenharia Mecânica, com ênfase em produção. Também fiz o mestrado na Unital. Eu trabalhei há 11 anos na Embraer. Eu comecei como estagiária e foi até uma oportunidade que eu tive pela Unital. Eu entrei como estagiária na parte de manutenção de jatos executivos. Eu fazia documentação técnica para a ANAC, para a Agência Nacional de Aviação. Nessa área eu fiquei durante 4 anos. Depois tive a oportunidade de ir para a produção. Então eu fiquei na produção dos aviões comerciais durante mais ou menos uns 2 anos. E depois eu tive a oportunidade de mudar de área, fui para a parte de compras, de supply chain. Lá eu fiquei 5 anos e meio, e em paralelo, né, fui dando continuidade à vida acadêmica, que era algo que eu sempre quis. Recentemente, dei aula durante 2 meses no JUTA, em Engenharia Aeronáutica. Recentemente, passei num concurso para trabalhar no EAD da Unital, então vou ser tutora na parte de EAD. Há 2 anos atrás, eu estava 100% voltado, né, realmente para continuar exercendo a carreira como engenheiro. Estava procurando vários cursos, me especializando, agora estou me formando. Vamos começar acho que o legal, o porquê você buscou essa área. Uhum. Você estava falando, né, foram várias áreas. Eu acho que é legal, às vezes, a gente reunir esse conjunto, né? Uhum. É uma boa pergunta. Eu escolhi a engenharia de produção por conta disso mesmo, da diversidade de áreas que a gente pode aplicar os conhecimentos, né, da produção. O meu objetivo na época era trabalhar na indústria mesmo, então foi por isso que eu escolhi, porque assim, até eu fui parar na parte aeronáutica, né? E assim, e foi isso que trouxe a engenharia de produção, porque eu poderia ter ido para a área do banco, por exemplo, poderia ter ficado, já começado a área acadêmica, poderia ter começado na parte automobilística, né? Então, foi muito bom isso, porque esse curso deu bastante, assim, oportunidade, até na época de estágio, fiz entrevista de estágio para várias empresas aqui da região, então isso que foi bastante interessante, não ficou limitado a só um segmento, então foi por isso a minha principal razão de ter escolhido o curso. Ah, legal. Eu acho que também acabou sendo um dos meus principais motivos quando eu fazia engenharia de controle e automação e acabei transferindo para engenharia de produção. Acho que exatamente por abrir esse leque para a gente, né? Sim, exatamente. Fica bem legal. Uma outra questão que eu acho que seria legal, eu queria saber um pouquinho quais foram as suas experiências profissionais e o que você acha que você se destacou, né? Trabalhar, né, na indústria um bom tempo me trouxe a oportunidade de ir para a área acadêmica, né? Porque toda a experiência que eu tive lá, e ainda em diversas áreas, né? Porque eu trabalhei em 3 áreas diferentes, que apesar de ser da mesma empresa, né, eram coisas totalmente diferentes. Então, de cada área, eu pude trazer um pouco de experiência para esse lado acadêmico. Uma parte interessante que eu tive bastante experiência lá foi na parte de Lean. E até na última área que eu trabalhei, eu era responsável, eu era agente de melhoria contínua da minha gerência. Então, isso trouxe bastante assim, experiência para eu ir para a área acadêmica, porque até eu esqueci de mencionar, eu dei também, durante uns 2 anos, curso de extensão na Unital, da parte de Lean. Então, isso me trouxe a experiência até para eu passar para os alunos a parte prática, né? Então, isso foi muito importante para a minha carreira. E eu vou levar isso para o resto da minha vida, né? Porque toda a experiência que eu tive na indústria vai ficar aqui comigo, né?
Então, isso me ajudou bastante, a experiência que eu tive me ajudou bastante a prosseguir para outros caminhos e até, por incrível que pareça, na parte do empreendedorismo também, né? Então, nesses longos 11 anos, tive bastante experiência. Cada lugarzinho que eu passei, pude pegar um pouquinho. E o que você acha? Quais dicas que você daria para a gente seguir? A gente que agora está aí prestes a se formar. Se você indicaria a gente procurar continuar um pouquinho mais na área acadêmica, procurando já alguma pós, ou já ir para o mercado de trabalho, o que você acha? Eu acho que é importante vocês já irem assim, para o mercado de trabalho. Tem bastante oportunidade, né, de estágio nas empresas. Então, isso é muito importante até para vocês darem continuidade, né? Acho importante também, depois, né, que vocês se formarem, aí vocês verem, né, se vocês querem ir para uma pós, né, dependendo de onde vocês trabalham, que tipo de pós que pode ser, assim, que é recomendado, ou se vocês querem ir para a área acadêmica também, aí eu acho interessante já ir para o mestrado, porque também acho que tem que ser assim, vocês têm que ser muito determinados, né? Porque não é fácil, eu sei que não é fácil. Então depende muito do que vocês vão querer seguir assim para a carreira de vocês. Mas eu acho muito importante a parte do estágio, a preparação, né? Para você concorrer a essas vagas é muito importante. Então, que nem a nossa área, né? O inglês já é o básico, né? Inglês, se você não fala inglês, o estágio nem. 90% já está fechado, né? Sim, exatamente. Então, eu acho que é muito importante para quem está nessa área de engenharia e que vai para a indústria focar no inglês, porque isso, assim, abre portas. É muito importante porque tem área que já é o básico. Mostrar também, na faculdade tem muita oportunidade de participar, que nem na engenharia, participar do Baja, né? Isso é muito importante, agrega muito ao currículo, participar de iniciações científicas também, saber aproveitar também as oportunidades que a universidade oferece, né? Você tem que ter algo a mais. Tem Assim, que estar focado em alguma área, né? Senão a gente acaba ficando muito superficial em tudo, né? Sim. Eu agradeço pela oportunidade da entrevista. Achei muito interessante como regresso, né? Poder contar um pouquinho da minha história. E você vai ver que no final vai valer a pena o sacrifício dos estudos, né? Do dia a dia é cansativo, mas no final vale a pena.